pensou em um cartão Black que pode te dar acesso a salas VIP em todo o mundo, com limite flexível que não cobra nada de anuidade? Esse é o cartão Mastercard Black da Genial. Com ele, você pode ter acesso a mais de 1.600 salas VIP Lounge Key e o limite é flexível, ou seja, quanto mais você investe, maior é o seu limite. Então abra sua conta, invista na Genial e peça seu cartão Black. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com o Zé Márcio. Eu tenho comigo hoje aqui um economista jovem, outra geração, tá certo? Uma geração bem mais jovem do que a minha, tá certo? Fernando Holanda Barbosa, filho, certo? Que vai falar um pouco, que vamos conversar um pouco, como sempre, sobre conjuntura, sobre reforma trabalhista, como é que os efeitos da reforma trabalhista aí sobre o funcionamento do mercado de trabalho. O Fernando Holanda ele é pesquisador do IIB da Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Fernando? Tudo tranquilo Tudo aí? bom, Denis? Tudo jóia. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quer dizer, é sempre um prazer conversar aqui com você. Fernando, como é que você está vendo aí essa conjuntura complicada, essa questão das tarifas? Quer dizer, é um problema, quer dizer, complicado. Como é que você está vendo esse processo? Eu acho que essa postura do Trump ele foi bastante agressiva nessa mudança, ou seja, até que se você quiser fazer uma mudança na geopolítica, como ele está fazendo, existiriam as formas mais suaves de serem feitas, né? A, a demanda por investimento na Europa e a Europa se proteger mais, né? Isso podia ser feito de forma suave. E essa parte da tarifa eu acho uma verdadeira bagunça, né? Assim, a forma como você taxou todo mundo, né? A forma por cálculo da tarifa justa, que é cálculo recíproca, a gente viu várias críticas. E eu acho que o maior problema é que isso joga a gente numa onda de incerteza muito grande. Ninguém sabe exatamente onde que esse jogo vai parar. A minha expectativa é que a China, de fato, vai ter uma guerra tarifária com os Estados Unidos muito grande, que acho que a China não está olhando só o lado econômico, a China está olhando o lado dela de grande potência geopolítica, então ela não pode, vamos dizer assim, pedir pinico para o Trump, porque ele botou tarifa. E a expectativa era ver como que a Europa vai reagir. Aparentemente, a Europa reagiu agora também impondo tarifas no Trump, ou seja, de uma forma de retaliação. Então, é aguardar como isso vai se resolver, mas acho que a primeira impressão é ruim, é de uma recessão ocasionada no mundo por conta das tarifas. Obviamente, a gente fica à expectativa que isso possa voltar atrás, mas mesmo a redução das tarifas, porque algum acordo saia para o Trump possa clamar vitória, ela vai deixar mancas no sistema atual, porque a confiança que se tinha na forma como o sistema funcionava e na própria economia americana, ela vai diminuir. Na verdade, é uma mudança de 180 graus no processo aí quer dizer, de toda a estrutura do comércio internacional no mundo, né? Quer dizer, então, ficamos 80 anos numa determinada direção, com redução de tarifas em geral, com aumento de comércio, etc., e de repente você tem uma virada importante. Agora, quer dizer, uma das características da estrutura de tarifas que o Trump implementou foi concentrar em grande parte, quer dizer, penalizar muito claramente não só a China, mas também os países do Sudeste Asiático, né? Quer dizer, Vietnã, etc. Muita gente acha que essa estratégia é uma tentativa, quer dizer, de parar o crescimento da China, estrangular a China via redução do comércio. Como é que você vê essa interpretação? Eu acho que é correto. Eu acho que o grande inimigo americano ele é a China, né? Eu acho que o Trump ele colocou as tarifas na China. O Biden continuou com isso, né? O governo Biden ele foi tão duro quanto a China, mais duro com a China do que o Trump. Ele botou mais tarifa na China. Só que eu acho que o Trump faz isso numa escala completamente diferente, mostrando ao mundo que a preocupação americana é a China. Eu acho que, de certa forma, ele tenta deixar isso claro pela atuação dele na Ucrânia, me tratando como se a Rússia fosse cair como potência de Maduro e ele pudesse ignorar ela. Eu acho um erro. Mas, do ponto de vista econômico, acho que a estratégia é essa. A estratégia americana é focar na China. Eles veem a China como seu grande rival no mundo. Eles querem deslocar os recursos para lá. Mas eu fico com muita dúvida sobre o funcionamento disso, Zé,
que basicamente o déficit americano é a carência de poupança americana em relação ao seu investimento. E todos os países asiáticos têm essa característica grande de uma poupança muito maior que o investimento, que vira essa exportação de bens para o mundo. Né? Então, não vai ser a tarifa que vai resolver esse problema americano. Né? Então, assim, a minha preocupação maior com esse tipo de movimento do Trump é que, mesmo que as pessoas cedam para ele, o resultado não vai ser o esperado. E aí, quem ceder para ele vai ter que ceder na frente de novo. Né? Então, eu acho que esse é um jogo que não vai mudar, porque as tarifas não vão resolver o problema do financiamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a não ser que ele faça uma grande mudança no panorama fiscal americano, que ele aumente a poupança doméstica de alguma forma para reduzir esse déficit estrutural que eles têm, eu não vejo que a tarifa vai resolver o problema. Eu acho que esse é o maior problema dessa mudança, é que a mudança é feita, olha, vamos fazer agora a tarifa para acabar com o déficit, a gente sabe que o déficit não vai acabar assim. Né? E, obviamente, o foco americano é a China. Eu falo há algum tempo que eu acho que o problema da China não é um problema do Trump, do Biden, o problema do cenário americano, ele vê a China como um grande rival. Só que eu acho que esse é o instrumento errado para você atacar esse problema. Mas de qualquer forma, quer dizer, acho que um dos efeitos deve ser uma redução importante das exportações chinesas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor mundial, como você já sugeriu aí, tá certo? Os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, é o maior importador da China. Certamente você vai ter uma desaceleração importante, que na minha avaliação, pelo menos, você vai ter uma desaceleração importante da economia chinesa. Isso, quer dizer, provavelmente é um dos objetivos que o Trump está perseguindo, é evitar que a China continue nessa trajetória de crescimento, dado, quer dizer, que a China já tem alguns problemas estruturais bastante importantes, está tendo uma desaceleração estrutural importante, quer dizer, até que ponto você acha que esse problema adicional, quer dizer, das tarifas dos Estados Unidos pode afetar de forma significativa o crescimento da China e como que isso afeta o Brasil, né? Acho que esse é um outro ponto super importante. Primeiro, vamos para a China. Né? Eu acho que a China tem um problema, já que ele está caracterizado nos últimos anos, que é a carência de demanda doméstica. Né? Esse modelo chinês de exportar que eles estão tentando fazer, eu acho que ele está claramente esgotado. Né? E toda a política chinesa de tentar fazer isso nos últimos tempos, ela não funcionou. Né? O motor chinês, né, de fazer aquelas grandes obras de investimento que foi o motor que puxou o crescimento chinês, eu acho que ele tem que, de alguma forma, transitar para o consumo. Nesse sentido, a solução chinesa, na minha opinião, ela é um estímulo à demanda doméstica, né? O que, de certa forma, faria com que, naturalmente, esse crescimento dominado pelas exportações chinesas, que foi também parte do motor dos últimos anos, ele perdesse força, né? E isso vai afetar a China. Eu acho que isso ajuda a China nessa transição. Né? Assim, a China talvez ela está possa fazer mais do mesmo, né? Vou dar crédito pessoal para tentar exportar e etc. Eu acho que esse mecanismo está exaurido. Né? O consumo chinês ele vai ter que aumentar de alguma forma para uma economia daquele tamanho se sustentar. A desaceleração dela também era natural. Ela cresceu muito, e obviamente ela crescer 5% hoje tem um impacto muito maior na economia quando ela crescia 10 a 20 anos atrás, porque ele é muito maior, e 5% contribui muito mais. E eu acho que o que vai afetar a China tem uma oportunidade, que eu não sei se ela vai saber pegar para ela, que é como os Estados Unidos, por algum motivo que me falha, está querendo brigar com todo mundo ao mesmo tempo, a China, em tese, tem uma oportunidade de pegar essa franja que os Estados Unidos está brigando e deslocar os produtos dela para lá. Obviamente, nessa transição, ela vai sofrer, porque, como você falou, o destino principal de produtos dela, muito importante em qualquer lugar do mundo, é o mercado americano. Isso vai reduzir o potencial da China de curto prazo, vai gerar uma recessão mundial. Eu acho que isso vai afetar a gente potencialmente via preço de commodities. A gente está vendo aí o petróleo despencar nos últimos dias. Né? A economia mundial vai ter uma desaceleração forte se, de fato, não tiver reversando essa política. Mas eu não sei se isso vai ter um impacto de desacelerar a China permanentemente, porque eu acho que a China ela tem margem de manobra, como ela está brigando, entre aspas, só com os Estados Unidos, né? E esse só é relevante porque é um parceiro muito importante, e ela tem como tentar ajustar. Mas no curto prazo, é a desaceleração que vai vir.
A China já tem esse problema nos últimos anos, que eles querem manter uma taxa que eu acho incompatível com a política anterior, sem conseguir estimular a demanda doméstica. E essa é a dificuldade que eles estão tendo, né? Quando a gente pega os dados, eles têm que estimular a demanda doméstica e a poupança do chinês aumentou. O chinês, ele agora, o filho do chinês, ele está tendo uma economia crescendo menos do que a do pai dele, ele está saindo de casa mais tarde, não tem aquelas oportunidades que eu acho que ela vai ter que ser criada com um mecanismo diferente de crescimento chinês, que é um crescimento, de certa forma, voltado para dentro. Talvez esse choque externo ajude a China a tomar a decisão que a gente tem tomado lá atrás, porque, ao invés de tentar fazer mais do mesmo, é tentar aquecer a economia com um estímulo à demanda, ao consumo doméstico, que não tem acontecido. Mas, ô Fernando, esse negócio de que você acha que você está insistindo, e acho que é muito importante mesmo, que essa questão de que os Estados Unidos resolveu brigar com todo mundo, tá certo? Mas isso tem um efeito super importante, né? Quer dizer, os Estados Unidos, na verdade, introduziu tarifas para a China, para o leste asiático de modo geral, Vietnã, etc., que são grandes produtores de bens industriais no mundo, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, também para a Europa, né? Quer dizer, para a União Europeia. Ou seja, você tem um problema aí que é o seguinte, todo mundo vai ter excesso de produção. Esse é o ponto importante, principalmente de bens comerciáveis. Tá certo? Então, você tem um excesso de oferta generalizado no mundo inteiro. A China não vai conseguir transferir suas exportações para a Europa, porque a Europa não vai deixar. Da mesma forma, quer dizer, então, você vai ter um enorme desvio de comércio, provavelmente para países exportadores de commodities, que vão ter um problema complicado. Primeiro, vai ter uma desaceleração. No caso do Brasil, por exemplo, você vai ter um enorme aumento de oferta de bens industriais na economia brasileira, tá certo? O que muito provavelmente vai gerar uma enorme pressão para aumento da proteção comercial aqui no Brasil. Como é que você vê essa mudança na estrutura, na estrutura do comércio internacional, e como é que você acha que isso vai afetar especificamente a economia brasileira? Eu acho que o grande problema do desvio comércio, como você está falando, é o seguinte: é como se quer dizer, a minha dúvida é como é que os Estados Unidos, que é o grande absorvedor desses bens, ele vai se comportar. Porque, assim, se o déficit americano continuar elevado, o déficit fiscal, se a situação americana continuar muito maior do que a sua capacidade de prover os bens vão ter que entrar lá, vão entrar com um preço diferente, vai gerar inflação lá, e, obviamente, quem vai dar esses bens para lá, porque esse grupo vai mudar. E aí é o que você falou, né? Está sobrando bens para a Europa, que envia bens diretamente para os Estados Unidos, está sobrando bem na China, está sobrando bem, em geral, no leste asiático. Para onde que vão esses bens, possivelmente eles vão entrar por aqui. E se a gente jogar parado, se a gente não reagir a isso, eu acho que é uma oportunidade para a gente fazer a abertura comercial que a gente nunca fez. Tá? A gente conseguir comprar não só bens, mas também bens de capital que também vão sobrar no mundo ao preço mais barato, a gente poder modernizar a estrutura produtiva brasileira. Eu acho que você também é um crítico como eu sou. Eu já vi a gente abrir mais a economia, porque quando você abre a economia, você consegue reduzir os seus custos de produção, sendo mais eficiente, aumentando a produtividade, para você adquirir esses bens todos. Se a gente reagir como você está falando, com o aumento da proteção, porque vai ser demandado politicamente, eu não tenho a menor dúvida, né? Se a gente não jogar parada, eles também subir as tarifas, porque nesse contexto eu acho que a narrativa vai favorecer, porque vão falar, até o americano faz isso, por que a gente não faz? Né? Eu acho que para pessoas que sempre defenderam o livre comércio no Brasil, uma abertura maior da economia brasileira para adquirir os bens intermediários e se tornar mais produtiva, a postura americana atrapalha muito essa narrativa. Olha, se o líder não está fazendo, porque nós vamos fazer, isso é prejudicial, mas eu vejo uma oportunidade para a gente conseguir ser uma economia mais aberta, com todos os senões que você está falando, com todas as brigas políticas que vão ter, tá? Mas eu acho que a grande dificuldade que a gente tem agora, por isso que a gente está vendo o mundo em pânico, é porque a gente não sabe justamente para onde esse fluxo de comércio gigantesco vai ir. Né? Ou seja, a gente não sabe para onde vai se deslocar, a gente sabe que tem uma oportunidade para diversos países ocuparem um lugar que talvez fosse os Estados Unidos, mas, da mesma forma, é o seguinte: esses países que têm muita poupança, eles vão ter que mandar os bens para algum lugar, e eu acho que, de certa forma, a desaceleração econômica que vai acontecer, ela vai provocar um ajuste na economia americana, né? Com uma recessão lá, a demanda por bens vai cair,
Então, naturalmente, os Estados Unidos vai ter um déficit menor comercial nesse sentido, porque a demanda por bens vai ser menor. Uma recessão no mundo vai reduzir a importação também dos outros países. E você vai ter uma queda nesses preços dos bens industrializados. Então, eu acho que vai ser o primeiro efeito. E eu acho que a gente também corre o risco de uma grande perda no Brasil em termos de commodities. Então, essa crise, de certa forma, ela vai afetar a gente via o canal de commodities e via a entrada de bens e serviços baratos. Liquidamente, eu não consigo saber o que vai acontecer, mas uma recessão mundial não é algo bem. É tudo isso supondo que nada disso vai mudar, e que as tarifas vão ficar, essa guerra comercial agora é para valer, o Trump não vai tirar o pé, a China não vai tirar o pé, a Europa não vai tirar o pé. Nesse cenário, eu vejo uma recessão forte vindo da nossa direção. E na verdade, quer dizer, eu concordo com você nessa sua análise, quer dizer, você tem um efeito deflacionário importante sobre a economia brasileira. O grande problema é que a gente tem também um efeito, quer dizer, uma questão que gera inflação, que é a questão fiscal. A gente tem uma questão fiscal extremamente complicada, tá certo? Então, por um lado, você tem o efeito deflacionário, por outro lado, quer dizer, a questão fiscal tende a gerar desvalorização cambial e pressão sobre a taxa de câmbio, né? Quer dizer, é difícil avaliar como é que vai ser o processo liquidamente, tá certo? Agora, Fernando, vamos falar. E essa parte, desculpa de interromper, não só a parte fiscal, mas a mudança do Trump, né? Quando ele vai impor tarifa lá, em geral, o que ele vai fazer com a taxa de câmbio? O dólar deveria fortalecer, o que é uma pressão adicional de depreciação por aqui, né? Então, você pega esses efeitos, ou seja, o dólar deveria depreciar porque ele está impondo tarifa, né? Quer dizer, o dólar vai apreciar, vai depreciar o dólar, né? Mais o fiscal, eles têm essa pressão grande sobre o câmbio, apesar da pressão que a gente vem de fora ser de baixíssima dos preços, principalmente industriais. E a minha preocupação, quando você tocou na parte fiscal, é que a gente não vê no horizonte esse problema sendo resolvido, muito pelo contrário. Assim, dando um passo, talvez, que vocês olhando para o ano que vem, eu acho que a gente está se aproximando de um ano de 26 muito parecido com o que foi o ano de 2014. Né? O fiscal, só que com a condição inicial muito pior, porque a dívida está mais alta, os juros estão mais altos. Então, a gente está chegando num ponto em que, em 2026, a gente sabe que o governo Lula vai questão que foi necessária para ser eleito. Né? Não é só a tabela do imposto de renda, não é só fundo. Se você for pegar, né, uma crítica que fazem muito a nós, economistas, que a gente está muito recentemente. Você já acerta muito o pico. Eu tenho uma visão diferente. Né? Eu acho que a gente não acerta, é bem possível acertar com tanta surpresa fiscal. Né? Na transição, você teve aquele pacote gigantesco, muito maior do que necessário para manter o voto do Bolsa Família, daquela corrida maluca de eleição, todo mundo comentou. O voto do Bolsa Família, triplicando o gás do Bolsa Família, sem redução de pobreza, desigualdade, de abacuá. Então, a gente já teve um aumento permanente de gasto ali. Depois, no ano seguinte, o que o Lula fez ano passado? Ele antecipou pagamentos, ele liberou fundos, raspou fundo judicial, tudo isso para aquecer a economia. Esse ano, a gente já vê alguns movimentos com liberação de crédito consignado, etc., para acelerar a economia. Ano que vem, vai abrir o imposto de renda e, diferentemente do que muita gente acha, eu não acho o Lula uma carta fora do baralho, muito pelo contrário. Então, o Lula é um gênio político, ele sabe usar a máquina como ninguém, e eu acho que ele vai falar o que for necessário para tentar ser eleito. Então, eu vejo ano que vem muito gasto. Nós temos a crise fiscal que a gente tem, problema fiscal, eu acho que ano que vem vai ser agravado. Né? Então, se junta tudo isso, eu acho que a situação nessa, menos literalmente, ele é muito negativa. Mas isso significa uma taxa de juros muito mais alta ou uma taxa de inflação muito mais alta. Tá certo? Então, esse acho que é um problema importante. Agora, Fernando, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Acho que a gente tivemos aí uma reforma trabalhista importante, super importante, quer dizer, você teve uma redução das demandas trabalhistas, dos listígios, né? Quer dizer, a liberalização da terceirização. Como é que você vê esse negócio da reforma trabalhista? Quais são os efeitos que você acha que estão acontecendo? Como é que você analisa esse processo? Essa pergunta é muito boa, porque não sei se você lembra, um pouco antes da pandemia, todo mundo falava, cadê os efeitos da reforma trabalhista? Né? Aquela surra que a gente tinha no país evitava da gente poder perceber ela,
teve a pandemia, e na saída da pandemia tem uma coisa fantástica. Toda a dinâmica de mercado de trabalho, que pré-pandemia ela era informal, ela passou a ser formal. O que mudou? A reforma trabalhista. A reforma trabalhista, com todas as mudanças que ela realizou, ela ajudou a economia brasileira a ser mais formal. Só lembrando, durante a pandemia, a parte formal que andou foi o pessoal chama de privatização, que era o, CNP, era o conta própria com o CNPJ, que é um cara formal. Podemos gostar ou não da formalização, mas ele é formal. Aquele cara subiu, ele estabilizou no nível, e na saída da pandemia, de vez da uberização, CNPJização, aumentada a pejotização, o que aumentou? O emprego formal. O emprego formal com carteira, ele é o driver do mercado de trabalho depois de muito tempo na economia brasileira, e a minha interpretação é fruto da reforma trabalhista. Vou usar a frase que você falou há muito tempo atrás, você talvez não lembre, que é o seguinte: tinha um acordo na economia brasileira que era o empregado nunca investe na empresa e o empresário nunca investe no empregado. Porque o incentivo é para relações. Exatamente, porque essa única solução é admitir o cara, esse acordo acabou. Agora tem uma ajuste da jornada, a gente tem primeira vez na história, que a pandemia mostrou isso, a gente conseguiu fazer um ajuste na margem intensiva, que foi na redução da jornada e não na margem extensiva. Então, você vai ter um aumento do vínculo. Você tem agora um estímulo para o empresário investir no trabalhador e o trabalhador investir na empresa, porque eles sabem que a única solução agora não é a demissão numa crise. Então, a gente tem margem de ajuste que ajuda a produtividade do trabalhador a aumentar. Fazer um mexãozinho meu, eu tenho um artigo lá atrás que eu mostro que o aumento da pena, ele aumenta a produtividade do trabalhador 0,3% ao ano. Esse aumento permanente. Então, se eu conseguir aumentar a pena do trabalhador, o trabalhador fica mais produtivo por causa do learning by doing, da empresa investindo nele. Então, tudo isso está caminhando. A terceirização é uma baita vitória. Diferente daquela visão que muitas vezes o judiciário brasileiro ainda tem, que o único motivo da terceirização é para reduzir o custo trabalhista de forma ilegal, ou seja, vou contratar um cara que não vai pagar nada, a reforma trabalhista resolveu isso. Porque o empregador, se for por esse motivo, ele vai ter que pagar de qualquer jeito. A terceirização permite que eu deixe na minha empresa só aquilo que eu tenho vantagem comparativa. O que eu não faço bem, o contrato de fora, melhorando a eficiência produtiva da empresa. Ou seja, tudo isso contribui para o mercado de trabalho, que vai ter uma taxa de desemprego mais baixa. Nossa taxa de desemprego mais baixa agora é fruto de dois fatores. Um é a taxa de participação e o outro é o ganho por conta da reforma trabalhista. Então, a gente tem uma taxa de desemprego mais baixa agora por conta da reforma trabalhista. A gente tem um empresário que ele tem um estímulo para investir no trabalhador que ele não tinha antes. Eu acho que a nossa pena ele vai aumentar, o que vai fazer com que o trabalhador seja mais produtivo. Eu vejo agora a reforma trabalhista que antes da pandemia era muito difícil explicar, ela está em tudo que é lugar. Só não vê quem não quer. E a dinâmica do mercado formal de trabalho não tapa na cara de quem falou mal da reforma trabalhista. Se você for pegar, saindo da crise de 2015 e 2016, ela só tinha geração de emprego informal. A saída da pandemia, 99, eu estou chutando aqui, o número não tem de cabeça, mas mais de 90% dos empregos estão formais. É uma mudança substancial e qualitativa. E eu acho engraçado que tem muita gente falando em precarização do mercado de trabalho agora. A gente nunca viu emprego formal, e a precarização é um emprego informal. Aí depois de precarização é um emprego do Petrobras terceirizado, porque ele recebeu tudo que a lei manda, mas não aquele contrato do Petrobras que foi bombado durante o primeiro governo Lula. Agora, a precarização, eu não sei o que é. Quer dizer, a gente gera um emprego formal, num nível como nunca antes se fala em precarização do mercado de trabalho. Eu acho difícil entender. Não, quer dizer, na verdade, você tem quer dizer, a reforma trabalhista ela ajudou primeiro diminuiu o custo de contratação. Acho que esse é um ponto super importante, né? Quer dizer, E demissão, né? Reduziu de forma, não, mas diminuir o custo de emissão significa que você diminuiu o custo de contratação também, de formalização. Esse é que é o ponto importante, tá certo? Por outro lado, quer dizer, aumentou as opções, quer dizer, de formalização, né? A liberalização da terceirização de todas as atividades é fundamental, tá certo? Quer dizer, você está simplesmente aumentando a opção de formalizar a força de trabalho via contratação de trabalhadores por pessoa jurídica, tá certo? Esse tipo de coisa. Então, eu concordo com você, eu acho que a reforma trabalhista foi super importante, a gente fez um trabalho aqui na Genial
mostrando que um dos efeitos da reforma trabalhista foi exatamente reduzir a taxa natural de desemprego, a taxa de desemprego que não gera pressão inflacionária, por essas razões, exatamente E por essas quantos por cento foi a estimativa de vocês caiu? Só para ter uma ideia. 1,5 ponto de porcentagem, tá certo? Se era 9,5, tá para 8. Isso, exatamente. Então, quer dizer, eu acho que é um ganho substancial, tá certo? Acho isso super importante. Então, eu acho que a reforma foi muito importante, acho que realmente faz diferença. E eu concordo com você, quer dizer, a hora que você olha a volta da pandemia, é muito impressionante a diferença entre 2017, 2018 e 2014, 2015, tá certo? Então, acho que esse é realmente o ponto fundamental. Agora, Fernando, e como é que você acha que isso vai afetar a economia brasileira? Quer dizer, o Fundo Monetário Internacional acabou de publicar um artigo em que mostra que ele tem um ganho de produtividade total de fatores, principalmente em empresas menores, né? Quer dizer, como é que você vê esse resultado? Esse resultado, eu tinha visto esse trabalho deles, é super interessante, porque, né, Zé, a gente sabe que o Brasil a gente tem esse problema de uma concentração muito grande de empresa pequena na comparação com o resto do mundo. A gente tem vários incentivos, a forma como eles desenham o nosso sistema tributário, e etc., ele estimula a empresa a ficar pequena. Então, todos aqueles ganhos de escala, etc., eles vão embora. E no passado, né, no fundo, você tinha empresa pequena que não tinha ganho de produtividade, porque o vínculo de emprego durava pouco. Então, você tem agora um estímulo maior, e eu vejo de forma muito positiva esse ganho de produtividade, que a gente ainda não observa nos grandes números. Né? Em geral, um ganho de produtividade é super positivo, porque a gente, além de reduzir a taxa de desemprego natural, a gente aumentaria, nesse caso, o produto potencial da economia brasileira. Então, a reforma trabalhista jogaria nas duas pontas. Infelizmente, quando a gente calcula aí no produto potencial, a gente não vê esses ganhos de produtividade se espalhando para a economia, né? O que talvez seja um problema da forma como a gente está mensurando isso. Eu não consigo explicar esse puzzle entre o resultado que o pessoal do Banco Mundial encontrou e os nossos dados de produtividade, que ela continua ainda andando de lado. Né? Assim, é um resultado, historicamente, um grande problema da economia brasileira, eu diria o pior. Pior não, a gente tem tanto problema ruim no fiscal, mas a produtividade é um problema fundamental para o Brasil deixar de ser um país de renda média baixa para virar um país de renda média alta. Né? Aumentar a produtividade, principalmente no setor de serviços, que é o maior empregador da economia e onde tem muita concentração de empresa pequena, é fundamental para a gente dar um passo. Então, eu vejo esse resultado de forma otimista, achando que a gente está dando mais, às vezes, um passo na direção correta. Mas quando a gente calcula ainda o produto potencial da economia brasileira, ele ainda é muito medíocre. Né? Eu não sei como é que está o cálculo de vocês aí, mas eu acho que se você chegar a um produto potencial de 2,5, a gente solta rojão, que é muito maior do que a gente está esperando nesse momento. Eu acho que um produto potencial entre 1,5 e 2 é algo mais realista do que algo próximo de 2,5. E, dado o fim de bônus demográfico, o que a gente tem que fazer agora é ter ganho de produtividade. Se a gente não tiver ganho de produtividade, a gente não vai conseguir fazer com que o Brasil evolua, deixando de ser um país de renda média baixa para um país de renda média alta, ou até mesmo, quem sabe, com muita sorte, o país vivo. Fernando, o problema é que eu acho que um dos grandes problemas nesse caso aí é o fato de que as políticas de bem-estar social no Brasil geram os incentivos errados. Né? Quer dizer, todo o incentivo é para não trabalhar, para depender do Estado, para depender de transferência, tá certo? Você tem aí os programas sociais do Brasil, correspondem mais ou menos a 65% do orçamento, tá certo? E é programa de transferência de renda sem nenhuma contrapartida. Né? Quer dizer, então, acho que isso é um incentivo que tende a gerar baixa produtividade. A majoração do Bolsa Família, da forma como foi feita sem nenhum estudo, é um erro absurdo. Né? Fazendo conta de padeiro aqui, o Bolsa Família agora paga 73% do salário mínimo para ninguém fazer nada. A pergunta é: por que você vai trabalhar? Na verdade, você não vai comprovação do que você está falando, e não foi o impacto disso, né? Eu me lembro que lá no começo, você deve lembrar também, quando eu criei o Bolsa Família, você não tinha nenhum estudo mostrando que o Bolsa Família desencorajava o trabalho. Por quê? Porque o valor dele era muito baixo. Né? Então, aquele valor do Bolsa Família relativamente baixo em relação ao salário mínimo, etc., não gerava impacto significativo no mercado de trabalho.
Era muito difícil. Eu me lembro que teve um artigo que mostrou que, para a mulher no Nordeste, idade fértil desestimulava ofertas de trabalho. Então, se a gente fizer os mesmos estudos do passado que fizer hoje em dia, a gente vai ver uma brutal estímulo à oferta de trabalho. E aí, até abril, que a gente jogou a reforma da Previdência fora em termos de oferta de trabalho. Porque a oferta que a reforma previdenciária fazia, de expandir a jornada média, ajudava, de certa forma, a gente recuperar um pouco do bônus demográfico perdido. A gente perdeu o bônus demográfico quando, no pico de entrada de gente no mercado de trabalho, o pessoal se aposentava com 55 anos. Né? Então, você estava jogando fora fator de produção. Quando a gente conseguiu o meu tamanho específico, a gente falava, até o status quo, a gente vai conseguir prolongar um pouco mais o bônus demográfico, que é super positivo para crescimento econômico. Né? Agora, o que a gente fez? Foi um valor que a gente botou no salário, no Bolsa Família, o que a gente fez foi justamente jogar fora o que a gente podia ter para a reforma da Previdência. A gente insiste em cometer erros em termos de oferta de trabalho, eu concordo com você. A forma como o sistema é desenhado, ele é desenhado de forma de estimular o trabalho, de estimular o ganho de produtividade das empresas, que preferem ficar pequenas porque o ganho é maior do que se ela tiver ganho de escala e tiver que mudar o regime tributário. Então, quando a gente junta tudo isso, né, isso tem um impacto muito negativo. Né? O que, obviamente, é um tanto positivo que a gente tem a aprovação da reforma tributária, ela ajuda nesse processo ao longo do tempo. Mas a transição é longa e a gente sabe que os impactos dela vão demorar muito a vir. E o que isso ainda para o curto prazo? Eu acho que para o curto prazo sobra uma perspectiva ruim. A incerteza é muito alta, então não adianta nada se fazer várias reformas maravilhosas que deveriam atrair investimento se a condução da política econômica em geral mantém a incerteza no nível tão elevado que você não sabe o dia de amanhã. Na verdade, se você fosse perguntar assim, o que a pessoa espera para amanhã, infelizmente a expectativa é negativa. Né? Por exemplo, como a gente começou falando no comecinho, eu acho que a gente vai ter em 2027 muito parecido com 2015. Tá? Vai ser um ano de ajuste forte, por bem ou por mal. Né? Ou a gente elege alguém que está comprometido com a agenda, ou se eleger um presidente que não está comprometido com a agenda vai vir e vai atropelar ele. Né? Então, assim, a perspectiva de curto prazo dos próximos 2 anos eu acho muito negativa. Eu concordo com você. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme fazer essa conversa com você. Vamos ver se a gente repete mais lá na frente. Com certeza. Um abraço. Abraço. Tchau.